sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. E o assunto de hoje é comunicação e oratória. Eu sou Simone Moisés, psicanalista clínica e professora dessa área. E hoje nós trouxemos um convidado mega master hiper sensacional, que é o Kleber, que também é da área e vai trazer muitas ideias legais aqui pra gente, não é verdade, Kleber? É isso aí, Simone, isso aí mesmo. Estamos aí na pegada da comunicação. Isso aí. E me fala uma coisa, você é da área da comunicação, quando que você começou o seu interesse? Vamos começar a conhecer um pouquinho do Kleber agora. Como começou o seu interesse por essa área? Então, Simone, bem na verdade, vamos voltar lá atrás, lá do início, voltando ao que me remeteu agora. Quando eu tinha 16 anos, naquela época, sei lá nos anos 90 ainda, a gente tinha aqueles rádios portáteis, assim, de gravador, né? Que hoje em dia nem se fabricam mais, né? Hoje em dia é tudo celular. Naquela época, como o celular não era comum, como é hoje, né? Então realmente era um artigo de luxo na época. A gente fazia gravações nos rádios gravadores, do toca-fita, né? Que tinha na época lá, que era o 2 em um, senão os rádios normais, né? E naquela época, eu lembro que eu fazia como se eu gravasse um programa de rádio com o meu sobrinho. O meu sobrinho tinha 7 anos na época. Legal, fazia simulações já em Umas casa ali. simulações. Esse outro dia eu estava lembrando disso. Quando eu fiz narração, inclusive, eu estava lembrando dessa parte. E agora entrando nesse meio de comunicação, e agora que eu estou aí quase me formando na faculdade de Publicidade e Propaganda, onde a gente estuda muito também sobre podcast, porque é área de comunicação, né? E a publicidade, na verdade, ela é muito ampla. Então, voltando ali naquela época, ele tinha livros de história e eu falava com ele assim, como fazendo um podcast, como um programa de rádio, de entrevistas. Eu abria um programa, fazia o nome lá do programa e dizia que ia entrevistar o fulano de tal, que era o meu sobrinho, dava o nome. A gente tinha livrinhos do folclore brasileiro, que tinham Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e todos aqueles personagens folclóricos. E cada vez ele fazia um personagem folclórico que eu dizia que estava no livrinho, né? Aí eu dizia, hoje vamos conversar com o senhor Saci Pererê, vamos conversar com a senhora Mula Sem Cabeça. Que E, legal. e ele falava como se fosse o personagem. E daí começou. E acho que começou, acho que aí realmente começou dessa parte a questão da comunicação. Então quer dizer que você já treinava. Já Já treinava treinava com meio que seus. inconsciente, olha só, Que inconsciente. legal, que legal. Você sabe que comunicação e oratória é um tema que me agrada imensamente, porque eu também tenho uma história de amor, né, com a comunicação, porque ela foi algo que me abriu as portas em todos os setores da minha vida, não somente na questão de emocional, né, quando nós nos comunicamos melhor, melhora a tua postura, a tua autoconfiança, a tua autoestima, Com certeza. você começa a receber propostas. E a gente sabe também que existem muitas dificuldades quando nós falamos sobre comunicação, sobre oratória. E aí é importante a gente falar também por que eu estou falando comunicação e oratória. Qual é a diferença entre comunicação e oratória? Você consegue dizer pra gente, Kleber, a diferença entre um e outro? Sim, Eu complemento daqui a pouquinho. Fala pra gente. tá certo. Comunicação, Simone, é tudo hoje em dia, né? Tudo hoje em dia. Comunicação é o jeito que você fala, comunicação é rede social, comunicação é celular, é notebook, é tablet, é foto, é vídeo, é mídia offline, como a gente estuda na faculdade, que são os outdoors, panfletos. Tudo é comunicação. Tudo está Perfeito. comunicando, Maravilha. né? Tudo aquilo que te transmite uma mensagem, então, seja verbal ou não verbal, ou seja por meio da palavra ou por meio de um desenho, uma música, um objeto, um som, que é a comunicação não verbal, que transmite uma mensagem é comunicação. Isso O mesmo. ato de comunicar. Muito bonito Sim, isso, né? símbolos, Isso. ícones, tudo é envolto no campo da semiótica que a gente fala, né? Legal. Então, às vezes, não precisa comunicar até nem com palavras, mas com gestos, com atitudes, porque, na verdade, para nós, o corpo também fala, o corpo também se comunica. Então, a gente não precisa articular palavras. O olhar fala, a expressão fala, os gestos falam, a tua postura, o teu modo de se posicionar fala. Tudo é comunicação. Tudo. Certo. Desde um simples cartaz, tudo é comunicação. Perfeito. E oratória? Oratória. Tória. Oratória.
A Como que a gente pode oratória. definir oratória? Então, Simone, a oratória já entra num campo um pouco mais específico. A Certo. oratória é o modo de falar. Aí sim é a comunicação verbal. Verbal. Verbal e também postural. A oratória diz muito da gente como pessoa. Como nós falamos, como nós nos comunicamos, como nós nos envolvemos com as pessoas, como nós direcionamos a palavra com as pessoas. Se é de um jeito mais leve, se é de um jeito mais. Porque cada pessoa também tem um psicológico, né? Cada pessoa tem um jeito, né? E Sim. a oratória é o teu jeito de falar. Tem pessoas que têm uma voz mais fina, tem pessoas que têm uma voz mais grossa, tem pessoas que têm uma voz mais tímida, tem pessoas que já é aquela que já chega já abafando, já chega assim, já é a tua amiga de infância. Eu tenho um colega na faculdade, uma colega, inclusive, que ela é assim, um must. Ela te conhece hoje, ela é tua amiga de infância. Vai ter que marcar ela nesse Oh, vídeo, hein? com certeza. Inclusive, a gente fez também esquema de podcast também lá na faculdade. Bacana. E oratório é isso, Simone. A oratória é você se comunicar, você realmente verbalizar. A forma com que você Verbalizar. verbaliza e a forma com que você se envolve, se comunica com a pessoa. Aquilo que você quer Perfeito. passar para o interlocutor. Isso é oratória. Bacana. Então tem a ver um pouco com a questão da articulação, do tom da voz, né? Então é, tem muito a ver também com as questões de que sentimento eu desejo despertar através de uma informação. E olha que legal, nós utilizamos a comunicação em tudo, mas nós utilizamos a oratória muitas vezes para gravar um vídeo, né? Olha só que legal, gente, para todos os profissionais. Por exemplo, eu sou psicanalista clínica, professora de comunicação e oratória, mas o Kleber é da área, né, de publicidade, propaganda, que também utiliza a comunicação. Mas nós precisamos hoje em dia estar posicionados numa rede social para divulgar o nosso trabalho, por exemplo, e aí nós precisamos utilizar todos os recursos da oratória. Para gravar esse podcast, por exemplo, nós precisamos utilizar todos os recursos da oratória. E aí aqui eu quero entrar em uma outra pauta da nossa conversa, que é, porque a intenção hoje é fazer um pod bem curto, mas ele certeiro, Sim. Com conteúdo, né? com conteúdo. Comunicação e oratória é dom? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, pra mim, inclusive. Ah, Simone, pra você é fácil. Você já nasceu falando aí com, né? O meu pai é radialista, então eu já Certo. venho aí, embora muito tímida quando criança, mas eu já venho inserida nesse meio. É, eu lembrava de mim querendo estar no palco, eu gosto de estar no palco, mas eu sei que tem muita pessoa que não gosta. Sim. Eu gosto eu falo que os meus instrumentos favoritos é o livro, a caneta e o microfone. E aí as pessoas falam, você é maluca, porque microfone, eu segurar o microfone eu já corro, eu tenho medo. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar com essa fala, mas é porque eu também tive medo um dia e eu ressignifiquei o meu medo, eu modifiquei o meu medo. Mas aí entra uma questão que todo mundo me pergunta. Para você é fácil, é um dom. Kleber, o que você diz disso? Comunicação e oratória é dom? Eu estava prestando bem atenção no que você estava falando, Simone. Eu também era uma pessoa muito tímida. Eu já fui uma pessoa muito tímida também. Tinha vergonha de falar. Na sala de aula, eu lembro do ensino médio, a professora chamava e dizia, antes até, lá no ensino fundamental, para ler alguma coisa de história, um livro de geografia que a gente estudava, para ler algum trecho, a professora falava, Kleber, agora é a sua vez. Eu ficava roxo de vergonha. Eu até lia, mas eu ficava roxo de vergonha. Na verdade, Simone, que é alguma coisa que eu já aprendi também nos cursos de oratória que eu fiz, é o medo de falar em público. Esse é o principal medo do ser humano. Ele está na categoria, sim, master, no topo. É o medo de falar em público. Por quê? Medo do julgamento. A gente tem muito medo do que as pessoas vão dizer da gente, se vão falar bem, se vão falar mal. Ai, como é que eu tô? Será que eu tô bem? Será que eu não tô? Será que eu tô falando direito? Será que eu não tô? Será que, a minha aparência, será que eu tô bem? Será que eu tô gordo? Eu tô magro? Eu tô isso? Eu tô aquilo? É um medo do julgamento. A gente tem medo daquilo que as pessoas venham a nos julgar. Sim, e na verdade nós estamos muito mais preocupados com o outro do que preocupados conosco ou com a mensagem que você deseja passar. Existem pessoas com histórias lindas,
com talentos maravilhosos e que estão condicionados a essa questão emocional. É por isso que eu quero dizer para vocês, meu povo, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui, né? Que é uma psicanalista com alguém totalmente da área da comunicação. Eu vou ter esse olhar um pouco mais direcionado para o emocional e o Kleber, ele vai trazer questões um pouco mais técnicas. Tanto que nós vamos trazer mais novidades para vocês em breve. Tem Falaremos muitas disso. novidades. Falaremos disso mais pra frente, mas eu quero deixar bem claro que eu vou registrar esse momento aqui. Essa fala é muito importante. Comunicação e oratória não é só prática, é também emocional. Ele acabou de dizer isso. Nós estamos muito envolvidos emocionalmente com o julgamento, com o que o outro vai pensar sobre nós, com o nosso medo de errar. Às vezes nós mesmos somos os nossos próprios críticos. Então, assim, se você consegue unir a prática da oratória, que não é dom, é habilidade, é treino, é todos os dias, é você se não negar palco, é você utilizar o seu celular, que é um recurso muito bom. Não precisa gravar e já colocar no ar. Treina com seu celular, se ouve, não tenha vergonha de se olhar. Converse com você, né? Vai gravando ali e vai treinando. Então, treina não é dom, é habilidade. Habilidade é treinável. É igualzinho tomar água, você precisa todos os dias. Comer, você precisa todos os dias. Então, você precisa também treinar a sua oratória. Escreva uma frase e comece com dicas simples. Uma frase, vai lendo aquela frase, trava as línguas. A gente tem tantos recursos que a gente vai trazer depois mais detalhadamente para vocês. Mas não é só treino, não é só técnica, é emocional. Muitas vezes você já fez milhares de cursos de oratória e não caminhou para frente. Por quê? Porque você está recheado de informações e técnicas. Porém, você ainda está condicionado emocionalmente com questões internas. Você não se torna um bom comunicador, você não fecha a sua venda, você não conecta com seus pacientes ou não consegue interagir dentro de um grupo específico, não consegue conduzir sua reunião. Por quê? Não é porque você não sabe se comunicar, não é porque você não entende as técnicas, é porque as suas emoções estão relacionadas com isso. E eu estou de alma lavada por ter dito isso. Porque comunicação e oratória não é só treino, não é só prática. Tem muito de emocional, muito de emocional mesmo. A pessoa também tem que se sentir bem, se estar bem com ela mesma, consigo mesmo. Claro, com as técnicas, ela vai se sentindo cada vez mais segura, óbvio. Mas o teu emocional também tem que estar bem. Né? Com uma pessoa que tem uma baixa autoestima, realmente, com certeza, ela não vai se dar bem. Porque já fica assim, já tem baixa autoestima, aí tem medo do julgamento, vão me achar feia, não vão gostar de mim, eu não falo direito, então cada vez vai retraindo. Então não interessa as técnicas, se você se retrai, aquilo você não vai conseguir se abrir, não vai conseguir se soltar na comunicação, na oratória, em qualquer coisa. Como você estava falando ali, Simone, a questão de você se gravar. Pode começar com o áudio também, né? O recurso do WhatsApp, começa gravando áudios. Não precisa ver a sua imagem, mas começa pela sua voz, vê a sua entonação de voz. Pega um texto que você gosta de ler, né? Ali de um trecho, de um livro que você goste e vai treinando a tua voz. Manda um áudio. Pega ali que tem a opção de a gente mandar para a gente mesmo. Manda para você mesma e ouve. Perfeito. Ouve o seu áudio. Tem muita gente que fala que não gosta de ouvir a própria voz. E eu vou te dizer uma coisa. Não é que você não gosta de ouvir a tua voz. A voz que você ouve não é a voz que todos escutam. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o nosso medo de falar ou a nossa autocrítica tá tão forte que a gente não gosta da própria voz. Mas não é que a gente não gosta da própria voz. A voz que você ouve não é a voz que os outros ouvem. Nossa voz, ela é composta por ondas sonoras. Para que uma comunicação aconteça, existem vários elementos da comunicação que estão acontecendo. Por exemplo, estou conversando aqui com o Kleber e conversando com vocês, mas antes disso, aconteceram várias coisas. Primeiramente, eu produzi o pensamento, né? Existem o receptor, existe
Emissor e o receptor. emissor, existe a mensagem, existe o código, existe aquilo que você deseja transmitir, existe ruídos de comunicação e é claro, né? Aí entra toda a técnica, todo o estudo. Gente, não dá também para ser um ótimo comunicador sem estudo. Com certeza, Existem não tem pessoas que como. têm um pouco mais de facilidade com a comunicação, porque praticam, porque se jogam, mas imagina se você já é bom e estuda. Melhor ainda. Entende que por trás da comunicação tem todo um processo. A maneira como você expõe é outra. É totalmente diferente, não é verdade, Kleber? Com certeza, com E certeza. vocês viram só como esse bate-papo ele é rico? Porque nós não estamos apenas trazendo conteúdo técnico para vocês, mas nós estamos trazendo também algumas dicas práticas. A própria dica do áudio, a própria dica da gravação também é uma Com estratégia. certeza. Falando em dicas, falando em prática, existe mais algum tipo de exercício bem simples que a gente pode indicar para a galera aqui fazer em casa? Um exercício bem simples. Tem muito a questão assim da exercícios faciais também, Simone. Né? São exercícios bobinhos, exercícios assim, parece coisa de criança, de fazer brrr, brrr, mas são exercícios que você vai trabalhando a tua face, os músculos faciais. Ah, eu tô muito travado, não consigo falar direito. Vai treinando, faz o trrr, abre bem a boca, A, E, I, O, U, pronuncia as vogais. Né? Abre bem, articula bem essa parte aqui do maxilar, dos músculos aqui, articula e vai ficando mais fácil de você depois gravar. Depois pode gravar um áudio. Faz exercícios assim simples, né? Mexe a boca, faz o bico, exercício assim que você olhando, ah, nossa, que ridículo, que coisa de criança, mas que ajuda muito. Mexe a Ajuda boca, muito. faz bico, abre, fecha, joga para um lado, para o outro. E são exercícios práticos, exercícios simples que antes de uma oratória faz a diferença, porque aquece também aqui o teu maxilar, aquece aqui toda essa região aqui, Simone, para você poder articular bem as palavras, né? Um Sim. drrr, a, e, i, o, u, a respiração também. Gente, respiração é tudo, por dois motivos. Primeiro porque vai oxigenar e vai trazer uma voz, né? Uma voz de peito, uma voz mais Sim, aberta. E segundo que também vai controlar aí a sua ansiedade, vai melhorar a sua ansiedade. Olha só, técnica de oratória e técnica de oratória com emoção, trabalhando no emocional. Então, assim, sem respirar, não tem como se comunicar bem. Você precisa falar pausadamente, você precisa assimilar as informações, organizar as ideias primeiro, mas antes disso, tem que respirar. Utilize sim, as técnicas de respiração diafragmática, faz uma respiração antes de você for apresentar o seu TCC, a sua sim. apresentação lá no palco, a sua palestra. Faça isso antes, com antecedência, pode ser um dia antes, um tempo depois. Gente, tem tantas técnicas maravilhosas e simples que dá para fazer. Sim. A técnica de respiração vai te ajudar com a ansiedade, com a tremedeira, com o medo. Vai ampliar um pouco mais a sua mente para que você consiga trazer as informações mais coerentes. Oxigena o cérebro também, né? Porque todo esse processo, né, Simone? Oxigena o Isso. cérebro, os pulmões, é que ele entra e sai o ar, vai oxigenando todas as células, vai te Por que que dando. nós sentimos medo de falar em público? Porque o nosso organismo ele manda sinais para o nosso cérebro dizendo que nós estamos em risco, né? Estamos em Sim, perigo, porque você começa a pensar, meu Deus, será se eu vou lembrar do que eu tenho para dizer? Será se as pessoas vão me ver? Será se eu vou falar certo? Será se eu vou conseguir cumprir o cronograma? E aí, às vezes você já até planejou, já tem roteiro tudo prontinho, mas ou por um motivo de uma apresentação mal sucedida, ou porque você ouviu na infância que você falava demais, te calaram. São tantos motivos, né? Então, assim, se você tiver alguma apresentação bem sucedida, isso é uma técnica também, uma técnica da neurociência, que é a questão de você trabalhar os pensamentos positivos, né? A reconfiguração positiva. Por exemplo, Kleber, você foi dar uma palestra lá na sua faculdade. Foi ótimo, você gostou, você conseguiu entregar o que você precisava, as pessoas te deram um feedback positivo, você saiu dali satisfeito.
O que você precisa fazer na sua próxima apresentação se a sua mente te auto-sabotar dizendo que você não vai conseguir? E aí começar a dar tremedeira, gagueira, enfim. Você precisa trazer para a tua mente a memória daquele dia em que você foi bem sucedido na fala. Então, utilizem essa técnica. Ela é um pouquinho mais profunda e não tão prática, mas também funciona porque funciona comigo. Eu ponho na prática mesmo antes de gravar, eu penso, né? Olha, aquele dia, aquele bate-papo foi incrível. Hoje vai ser também. Então, trabalhe isso dentro de você, porque isso vai facilitar e vai trazer mais confiança. Com certeza. Porque se você consegue uma vez, você vai conseguir todas as outras. Não significa que todas as suas apresentações, todas as suas vendas serão assertivas, né? E a prática, né, Simone? A gente fala assim, prática é praticando, né? Eu colocar bem no gerúndio. Para você se tornar um bom orador, para você fazer uma boa palestra, uma boa apresentação, é praticando, é desenvolvendo. Porque daí você vai saber os pontos que você errou, você vai ver os pontos que você tem a melhorar e vai anotando também. E vai anotando, vai colocando, em tal palestra, em tal apresentação na faculdade, isso eu não achei legal, então na próxima eu vou fazer diferente, né? E é praticando mesmo. Pratica sozinho, chama alguém de casa, né? Alguém da família, pode ser ali o marido, a esposa, o filho, a mãe, o irmão, e acompanha, pede para assistir, faz uma, como a Simone disse, vai apresentar o TCC, faz uma experiência antes. Apresenta antes, porque na banca eu sei como é que é. A banca dá um nervosismo, dá tremedeira, dá aquele suador, dá aquela angústia, aquela falta de respiração. Tá, estão me olhando, eu sei que é bem difícil. Quando você está sendo avaliado por banca, é complicado. Sim, porque aí você já fica condicionado que está sendo avaliado, né? Sim. Então você já fica na pressão. Meu Deus. Eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer direito. Tenho que acertar. Mas para fazer direito, treina antes. Isso, Pratica. coloca no cronômetro também, né, para poder você ver quanto tempo de discurso você vai utilizar e aí você vai se sentir automaticamente mais seguro. É importante também organizar as ideias e os pensamentos. Assim como um texto existe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, na fala também, numa apresentação também. Eu, em um diálogo simples com o Carlos, corta. Vamos lá. Carlos, sai Carlos daí, Conrado. meu filho. Não fica falando aí, não, que você me atrapalha. Vamos lá. Então, olha só que legal. Não. O que eu tava falando mesmo? Agora perdeu. Estava falando sobre roteiro. Isso, sobre texto, sobre o começo, meio e fim. Isso, perfeito. Pronto, retomei. Olha só, gente, que legal, mais uma dica sensacional para vocês. Assim como num texto que você escreve, que tem que ter início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, numa fala também precisa ter essa organização. Seja para apresentar sua palestra, seja para fazer a sua reunião, ou seja até mesmo num diálogo simples entre uma amizade, um colega, um café. Você precisa ter o início, o meio e o fim. E aí, você precisa colocar isso num papel na hora de apresentar. Você precisa saber que a introdução, o que você vai falar, o que você precisa apresentar no seu desenvolvimento. Utilize, dê ênfase nos temas em que você precisa dar mais ênfase, aonde que você deseja que o seu público queira que você quer que eles prestem mais atenção, qual é a fala, a frase, finalize, utilize as conclusões com uma reflexão para que as pessoas pensem e reflitam sobre o assunto que você está trazendo. E na comunicação também. Se eu começar a conversar com o Kleber um simples fato do dia a dia, eu preciso também ter o meio, começo e fim. Com certeza. Ou falei ao contrário, começo, meio e fim. Por quê? Porque senão a nossa conversa ela não desenvolve, ela não produz, ela não sai do mesmo lugar. Da mesma maneira que se eu não tenho uma boa organização mental, eu vou começar um assunto com o Kleber
e Vai aquele se assunto perder. vou me perder, vai ficar incompleto. Sim. Kleber, você já conversou com aquelas pessoas que têm muita coisa para contar, mas que nunca conseguem terminar as Já, histórias? já, já. No começo, assim, quando eu não entendia, esse me me incomodava um pouco, assim, eu ficava nervoso. Porque como eu sou todo organizado, começo, meio e fim, e tem pessoas realmente, assim, que são assim. Então elas começam uma coisa ali, começam a contar, daí já pulam para outra coisa, já conversam outra coisa, já lembram de outra coisa, e isso meio que as conversas vão se perdendo, não tem um começo, meio e fim. Elas simplesmente se perdem. E são pessoas assim, a gente pensa assim, ah, elas estão se contradizendo. Mas às vezes não. Às vezes não é por maldade, às vezes não. É coisa dela mesmo. Mas Sim, é coisa dela mesmo, é questões dela mesmo mal resolvidas, que tem que se resolver. Quem sabe também, assim, um desenvolvimento também de uma terapia, que para ajudar, né, a desenvolver o pensamento, que tem pessoas que têm um pensamento muito acelerado. sim. Pensa um pensamento muito acelerado, daí pensa uma coisa agora, ali 10 minutos pensa depois, ali 5 segundos pensa outra coisa, e não. E tem que acertar isso. E aí a gente acaba externalizando, né, as informações da nossa mente. Sim. Então, é muito importante organizar o pensamento na comunicação. Bom, Kleber, eu acho que a gente falou muita coisa legal nesse bate-papo. Nós vamos trazer muitas novidades agora para vocês aí nos próximos capítulos. Os próximos capítulos da novela da comunicação. É isso aí. Então, assim, se você se identificou com esse bate-papo, se você se encontrou em muitas dores que nós trouxemos nesse bate-papo, se você também acredita que a comunicação e a oratória pode mudar a tua história, mudar a tua vida, te fazer produzir, te fazer vender, te conectar, qualquer profissional da área da saúde, profissional da área da própria comunicação, que Sim. gosta de comunicar, é, enfim, qualquer profissional, você que deseja melhorar a sua comunicação como um todo, melhorar a tua oratória, se identificou com esse bate-papo, conversa com a gente, manda mensagem, entre em contato. Nós estamos em breve produzindo materiais, nós estamos com parcerias novas, em breve eu estarei lançando juntamente com a Senda Analítica e também com a parceria do Kleber, um curso voltado para psicanalistas, terapeutas, psicólogos, falando um pouquinho da importância da comunicação e da oratória dentro da clínica, como que você pode utilizar a sua comunicação, em que momento você deve mudar a entonação da tua voz, como você se conecta com o seu paciente para que ele se sinta confiante com você, para que ele se sinta aberto para trazer também a fala dele, o que você pode fazer para que esse paciente ele volte, ele retorne. Então existem muitas coisas legais que a gente pode trazer na parte da comunicação em relação a essa área, que é o que eu consigo oferecer para vocês, porque é a minha vivência. A clínica também exige uma boa oratória. E nós que somos psicanalistas, somos convidados para fazer palestras, para treinar equipes. Então, por que não ampliar um pouco desse nosso conhecimento que nós não temos na nossa grade curricular do curso de psicanálise? Então, estamos desenvolvendo novidades para vocês e espero que vocês sintam-se conectados conosco através dessas novidades que estamos trazendo. Outra novidade também, Kleber, quer falar? Sobre? Manda ver. Presencial! Ah, isso aí, isso aí. O presencial. Nós estamos aí com novidades, além do curso online, que seria a teoria, que nós já conversamos, né? Que seria para você guardar, para você rever também quando quiser. Porque a oratória, a prática, ela ajuda muito, principalmente no curso de oratória. Tem que ter a prática. Porque a prática você tem interação com colegas, tem interação assim com mentores, que você pode tirar dúvidas ali na hora. O que eu acho que sempre presencial é aquela questão, é o padrão, né? Digamos, já é aquela questão que você pode tirar dúvidas ali na hora, porque ali você vai trocar a mensagem, porque no curso de oratória tem que ter isso, tem que ter o olhar, tem que ter aquele toque, tem que ter aquela comunicação, tem que ter, como a gente falou, não é só falando. Você tem que sentir também a comunicação das outras pessoas. Você tem que estar em Exatamente. contato. Sim, E esse contato num curso de oratória é primordial, é essencial. exatamente. Então, assim,
só para complementar o que o Kleber está falando, além do curso online, nós também teremos cursos presenciais para que você possa vir até nós e praticar. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos nos colocar, não podemos negar palco, precisamos nos colocar, precisamos sair da zona de conforto, precisamos praticar. E se você fala, não, eu vou praticar em casa, você corre um sério risco de não praticar. Com certeza. Porque a gente se auto-sabota e corre, não é É verdade? igual a questão da academia, Simone. Ah, porque eu tenho academia em casa. Eu comprei aparelho, comprei uma esteira, comprei uma bicicleta, comprei halter, comprei isso, comprei aquilo. Eu vou fazer tudo. Você faz na primeira semana e olha lá, depois você não faz mais. Se você não tiver aquele compromisso de você ir lá na academia, ter que ir lá treinar, pegar o teu treininho, fazer lá, você não faz. Oratória que transforma. É isso aí. Guarda essa informação aí. Vamos encerrando, então? Vamos encerrando, Simone. Acho que a introdução nós já passamos aqui, né? E que todos estejam abertos a entrar em contato conosco. Não importa se é tímido, se gosta de falar, se não gosta de falar, se tem vergonha. Quem tem vergonha, melhor ainda. Porque Melhor a gente vai ajudar a desenvolver. Melhor ainda. Ah, eu tenho vergonha. Eu também já fui muito tímido. A Simone também já foi tímida. E a gente não é assim, né, Simone? A gente não nasceu simplesmente falando pro Não. público, para todo mundo, não. A gente não foi assim. Foi toda uma caminhada, foi todo um desenvolvimento. Exatamente. Nós estudamos, né? Adquirimos conhecimento e praticamos. Então, nós conhecemos o caminho para que você seja conduzido. Então, se permita ser conduzidos para que vocês também sejam ótimos profissionais e para que vocês também se sintam confiantes. A hora é agora. Muito obrigada. Quer complementar, falar mais alguma coisa? Tem mais alguma frase, enfim? Ou vamos encerrar? Vamos encerrar, Simone. Eu acredito Certo. que assim, ó, o caminho das pedras, nós buscamos, nós travamos, nós tiramos essas pedras e vamos buscar lá na frente. Não está hoje aqui, mas lá na frente nós conseguimos. Porque nós estamos na era da comunicação.